Se você puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você uma palavra do céu, uma palavra que vai edificar a sua vida. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Então, é muito bom revê-los aqui. Fico feliz de estar pregando para você essa noite. É uma gratidão para quem prega, porque você está ouvindo, não um homem quem fala, mas nós repetimos os pensamentos do nosso Senhor Jesus. Faz sentido? Nós estamos aqui repetindo as palavras, os pensamentos do nosso Deus poderoso. Então, se você puder abrir comigo em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, me empreste no mínimo 40 minutinhos da sua atenção, que eu preciso ministrar o seu coração com essa mensagem. Atos, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós entregamos às tuas mãos esse momento da palavra. Que não seja eu, Pai, que eu venha diminuir e tu crescer, porque tu és o dono dessa igreja. Então, Senhor, nos mostra o que deve ser revelado através das escrituras sagradas, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo é um versículo fantástico, é uma história empolgante, porque vai contar a história do nosso querido apóstolo Paulo. Só que existe um detalhe muito importante que eu quero enfatizar com você essa noite, é que o apóstolo Paulo, antes de ele se tornar um apóstolo de Jesus, ele era um perseguidor da igreja. O Saulo, ele era literalmente um vingativo. Ele perseguia os cristãos, porque o que estava acontecendo naquela época? Jesus morreu, ressuscitou, e o evangelho estava crescendo de uma forma milagrosa. E a religião do apóstolo Paulo, do Saulo, não deveria deixar essa galera crescer. Por isso que Saulo, junto com seus capangas, resolveram perseguir os cristãos. Naquela época não eram os cristãos, mas eles eram conhecidos como os do caminho. E agora o evangelho começa a proliferar naquela região do Mediterrâneo, e o apóstolo Paulo, o Saulo ainda, o velho, perseguiu. Ele foi até o sacerdote e falou: sacerdote, ao versículo 1, eu preciso prender homens e mulheres dessa nova seita. Olha o que ele está falando. Eu preciso prender essa galera que está falando que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Só que ele não contava que ali seria a última viagem dele, sendo uma velha pessoa. E agora o Saulo, ele toma a iniciativa no versículo 2. Ele pede carta e ele se manda para Damasco. Mas no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, eu amo isso aqui, porque ele era um sanguinário, perseguidor de cristãos, matador, pior, gente. O apóstolo Paulo, ele autorizou a morte do primeiro mártir da Bíblia, chamado Estevão. Na hora que Estevão é apedrejado, o Saulo estava lá, presenciando tudo que estava acontecendo ali. Ele literalmente autorizou a morte do primeiro mártir da Bíblia. Mas de repente, em uma viagem, uma luz brilha na frente dele. Uma luz tão forte a ponto de colocá-lo ao chão
e deixá-lo cego. E esse é o tema da minha mensagem: a luz que brilhou em nossas vidas. Repita comigo: a luz que brilhou em nossas vidas. E o apóstolo Paulo agora ele vai nessa viagem. Versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Mas quem era Saulo? Saulo, ele foi um artesão. Ele foi uma das poucas mentes brilhantes que esse mundo já viu. Nunca existiu e nunca existirá alguém com a capacidade da inteligência de Paulo. Ele conhecia de direitos, ele conhecia de sociedade, ele conhecia de espiritualidade. Ele era um cara fantástico, ele era completo. Ele nasceu em uma família onde seu pai sempre incentivou o estudo. Ele cresceu aos pés dos maiores professores. Só que ele tinha um problema. Ele conhecia a letra, mas não conhecia o autor da letra. Ele conhecia quem escreveu as palavras, mas ele não conhecia aonde se iniciou as palavras. E ele era um cara inteligente, ele era um artesão, nascido em Tarso. Ele foi um estudante impecável. Ele foi o maior escritor da palavra de Deus depois de Jesus. A metade do Novo Testamento foi o Saulo que escreveu, o apóstolo Paulo. Mas quem era o Saulo antes de conhecer Jesus? Ele era um cara indomável. Ele era um cara duro. Ele era um cara arrogante. Ele era um cara soberbo. Ele era um cara prepotente. Ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia Deus. Ele era um cara religioso, cumpridor da lei. Mas ele não sabia que a última viagem dele estava prestes a acontecer. Ah, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabia, mas um dia você foi numa última viagem para o mundo. E nessa tua última viagem Jesus te encontrou lá. Dá um glória a Deus aí. Eu não sabia, mas é a mesma coisa. Eu não sabia quando seria meu último futebol na rua com os meus amigos, pastor Josué. Eu joguei a última partida sem saber que seria a última partida. Eu empinei o último pipa e eu não sabia que aquela ali seria a minha última vez. Porque a vida iria me chamar de adulto. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. É verdade. E aí já vem relacionamento e tudo. Eu não sabia que ali seria a minha última viagem para aquela brincadeira. Mas o apóstolo Paulo também não sabia que ali seria a última viagem dele como perseguidor, porque depois dali Jesus iria encontrar ele. Dá um glória a Deus aí. Então no versículo 3, tudo começa com um encontro. Repita comigo: tudo começa com um encontro. Um dia nós somos igual ao apóstolo Paulo, indomáveis, sem controle, sem destino. Mas um dia, um encontro mudou a minha vida, mudou a vida do apóstolo Paulo e vai continuar mudando a vida de gerações em gerações. E agora a história diz que de repente ele está se dirigindo a Damasco e literalmente um refletor é ligado nos seus olhos, uma luz a ponto de derrubá-lo. Ele se dobra de joelho ao chão, ele fica cego. As pessoas que estavam em volta do apóstolo Paulo, eles também levam aquele susto. E de repente, do meio daquela luz, ele ouve aquela voz. E a voz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Vem comigo. Aquele homem assustado, cego, ele não enxerga nada. Mas de repente, daquela luz, sai uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que você anda me perseguindo? Por que você tem matado os meus filhos? Por que você tem perseguido? E a resposta dele foi: Senhor, és tu. E ele cai ao chão, ele não entende. Mas a mesma luz que cegou é a mesma luz que abriu os olhos do apóstolo Paulo para ele se tornar um grande homem na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia a luz brilhou na sua vida e você deixou de ser aquele pecador para você se tornar alguém justificado diante do trono da graça de Deus. Eu não sabia,
mas um dia Jesus me encontrou, Jesus me cegou, e eu não tive vontade de ir mais para o mundo, porque agora Ele falou: ei, a mesma luz que te cega é a mesma luz que abre os teus olhos, a mesma luz que te derrubou é a mesma luz que vai te levantar, a mesma luz que te colocou de joelho é a mesma luz que vai honrar o teu nome na terra. Eu amo essa história. Aleluia! E agora ele fica em choque. Ele fica apavorado, porque como assim uma luz começa a falar com ele? E a luz continua falando com ele lá no versículo 6. A luz diz para ele: levanta-te, Jesus, mas eu creio e por isso eu sou bem-aventurado. Você estava lá no dia? Você não estava, mas Jesus chama você de feliz, de bem-aventurado, de próspero, de rico, porque você creu sem ver. E o versículo 8 diz: Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Agora o apóstolo Paulo, ele fica cego, ele fica apavorado, e provavelmente o tombo que ele levou machucou. Os que estavam com ele ficaram apavorados também. E daquela voz e daquela luz aparece a voz: entra naquela cidade, porque lá tem alguém esperando você. Sabe o que acontece nesse momento? Deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. Deus não chamou você para viver o seu propósito. Deus não chamou você para viver o seu propósito. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Existe um propósito macro, que um dia Deus vai descer e vai tabernacular conosco aqui na terra. Posso ouvir um amém aqui? Está prestes isso acontecer. O reino de Deus, ele descerá da 3ª dimensão, ele vai se estabelecer na terra, aonde Jesus governará. Esse é o plano macro, aonde nós vamos governar com Jesus, não só na eternidade, mas aqui na terra também. Esse é o plano, esse é o propósito. Você vê o mundo inteiro acontecendo todas essas coisas, né? Calma, isso são sinais que o reino de Deus está descendo sobre a terra. Mas não paro por aqui. Esse é o propósito de Deus. Deus chamou você para viver um chamado. E esse chamado, ele tem que estar literalmente conectado com o propósito de Deus. Deixa eu explicar para você. O chamado é a convocação. Você foi convocado. A sua lista está lá no exército do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Isso é ser chamado. Eu fui chamado para contribuir ao propósito de Deus. Está entendendo? Faz sentido? Existe o propósito de Deus, que é estabelecer o reino na terra, mas Ele precisa de agentes para esse propósito. E esse agente é eu, é você, é a igreja. E Ele faz a convocação. E olha a revelação disso. É que quando eu estou no meu chamado, contribuindo para o propósito de Deus, a minha vida se torna uma árvore frutífera. Eu frutifico. A minha vida, ela frutifica. Então, tem muitas pessoas espalhadas no mundo que elas não frutificam. Por quê? Elas não estão contribuindo para o propósito de Deus. O propósito de Deus é estabelecer o reino na terra. Não é para deixar você mais rico ou mais pobre, não. É inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Então existe o propósito de Deus, o chamado e os frutos. Quando eu estou no chamado de Deus, cumprindo o propósito de Deus, a minha vida frutifica. Dá uma glória a Deus aí. E esse foi o chamado do apóstolo Paulo. Sabe qual que foi o chamado do apóstolo Paulo? Colocar de pernas para o ar esse mundo. Porque você sabe que você estuda, você fala, você repete dia a dia coisas que esse homem iniciou. Você sabia que por causa do apóstolo Paulo muitas coisas hoje nós praticamos? Esse homem colocou o mundo de pernas para o ar. E Jesus sabia disso.
E Jesus sabia que ele precisaria ser convocado. Então, queridos, qual que é o nosso chamado hoje? O nosso chamado é infectar essa terra, pulverizar essa terra com o nome de Jesus sendo pregado. Qual que é o seu chamado? Pastor, qual que é o meu propósito? O meu propósito é ser rico, o meu propósito é isso. Não. O seu maior propósito é contribuir para que o nome de Jesus seja literalmente esparramado no mundo, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus colegas de skate, em todos os lugares que você vai, você precisa falar de Jesus. Esse é o propósito macro. E quando você faz isso, você está literalmente contribuindo com o teu chamado. E Jesus diz que você vai frutificar. Amém? Então hoje, nós somos os executadores do plano de Deus. Você carrega a glória de Deus. Aonde você vai, você carrega a glória de Deus. Aonde você pisa, você leva a glória de Deus. As suas palavras carregam a glória de Deus. O seu coração carrega a glória de Deus. Aonde existe trevas, porque você tem a glória de Deus, aquele lugar tem luz. Esse é o seu chamado. Esse é o seu propósito. Mas no versículo 6 ao versículo 10, Deus fala para ele, Jesus fala para ele: levanta, entra naquela cidade, porque ali existe um homem chamado Ananias. Eu amo isso aqui, porque Deus, ele precisa curar, para a gente depois começar a curar pessoas. Deus, ele precisa nos limpar, para a gente começar a limpar outras pessoas. Uma observação interessante: quando você vai começar a limpar a casa, Guto, qual que é o melhor horário para você enxergar a poeira? Durante o dia. Por quê? Por causa da luz. Quando você vai limpar a casa de noite, você não consegue enxergar as teias de aranha, você não consegue enxergar debaixo da mesa as migalhas do pão de manhã, né, pastora? Ele está apontando para a senhora. Por quê? Come cuspindo no chão? Porque lá em casa também é assim. Eu como no prato, a minha esposa come na vela. Ela suja tudo. Você, marido, a sua mulher perde muito cabelo em casa também? Faz sentido? Aí você tem que andar atrás, aspirando aquele bolo, aquele chumaço de cabelo. Eu falei do meu coração, não foi querendo ofender, não foi. Mas eu preciso falar aquilo que muita gente não tem coragem de falar aqui. Amém? E agora ele falou: vai, porque naquela terra existe um homem chamado Ananias, que eu já liberei ele para curar você. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele primeiro nos cura para a gente começar a curar outras pessoas. Primeiro Jesus nos limpa para eu ser um agente de limpeza na vida das outras pessoas. Mas existe um detalhe: que você só consegue enxergar a sujeira da sua vida com luz natural. Por isso que a luz que derrubou o apóstolo Paulo, que o cegou, essa mesma luz confrontou ele, falou: você me persegue, você maltrata os meus filhos, você mata os meus ungidos. Mas a mesma luz que confrontou ele foi a mesma luz que falou para ele: Paulo, eu vou usar você nessa terra, você será um pregador da minha palavra, ninguém se tornará maior do que você no reino de Deus. Olha que coisa linda. A mesma luz que me limpa é a mesma luz que me restaura, a mesma luz que me derruba e diz o quão miserável sou, é a mesma luz que me torna um grande pregador da palavra de Deus, a mesma luz que identifica o quão frágil e pecador nós somos, é a mesma luz que nos limpa, que nos sara, que nos purifica, que restaura, que tira todas as mágoas e limpa o nosso coração. É a mesma luz, é a mesma luz. E existe Ananias. Ananias é um homem de Deus, preparado para curar Saulo. Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele usa pessoas. Deus fala com os homens. Existem muitas pessoas que acreditam que Deus, ele age de uma forma invisível. Não. Deus, ele age pela mão de outra pessoa. Deus, ele fala pela boca de outra pessoa. Deus, ele não é alguém invisível, que as coisas se movimentam como se fosse uma casa mal assombrada. Não, não é isso. Deus, ele usa a boca de um, ele usa a boca de dois, ele fala através de pessoas.
E Deus já tinha falado, lá naquele lugar, existe Ananias, que eu já separei, eu já acordei ele, porque ele vai curar você. E Paulo vai até lá. E naquele lugar existe Ananias. Eu vejo Ananias sendo levantados na sua vida. Eu vejo Ananias entrando na sua vida, trazendo o impacto da santidade. Ei, parece que eu vejo você entrando em lugares que Deus já separou pessoas que vai curar o teu coração, pessoas que vai libertar você de algemas. Eu vejo Ananias sendo colocado por Deus na sua vida, para contribuir no teu chamado, para contribuir no impacto que você vai ter. E lá existia Ananias esperando Paulo. Um cara cego, matador de crente, perseguidor de crente. Mas mesmo assim Deus agiu com amor. Olha o amor de Deus aqui. O cara que matou crentes, perseguia a igreja, foi esse mesmo cara que Jesus salvou ele. O mesmo cara que autorizou Estevão a morrer. É o mesmo cara que Jesus falou, eu vou te salvar e você vai experimentar na pele o que é sofrer por mim. Olha o amor de Deus. Um cara duro, indomável, incontrolável. É o mesmo cara que Jesus derrubou. É o mesmo cara que Jesus humilhou. E foi o mesmo cara que Jesus restaurou para se tornar um grande homem. Por isso que eu amo o amor de Deus. Não existe caso perdido. Não existe ninguém perdido que Jesus não possa mudar, que Jesus não possa restaurar. Ei, ninguém acreditava em você, mas Jesus um dia acreditou. Depositou em você o Espírito Santo. Você não era ninguém, mas Jesus olhou para você e falou, esse tem um grande potencial para se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ei, eu não era ninguém. Eu era descartado, mas Jesus olhou em mim aquilo que ninguém poderia enxergar. Jesus olhou para aquele homem carrasco, aquilo que ninguém poderia enxergar, e Jesus olhou para ele e falou, cara, eu sei que você me perseguiu, eu sei que você virou as costas para mim, mas eu vou levar você a lugares escondidos dessa terra e você vai experimentar. Eu amo o amor de Deus. Porque esse mesmo Paulo, ele escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Bota para mim 1 Coríntios capítulo 13. Porque tudo começa, desenvolve e termina pelo amor de Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo, carrasco, perseguidor da igreja, esse mesmo homem que mandou matar muitas pessoas, que prendeu muitas pessoas, foi o mesmo cara que escreveu isso aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ele não se ufana. Ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não exaspera. Ele não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo apóstolo Paulo, duro, carrasco, duro, foi o mesmo homem que escreveu o versículo mais lindo da Bíblia. Ele não merecia o meu amor, ele não merecia a minha compaixão, mas Jesus olhou para ele e falou, Paulo, ninguém gosta de você, todo mundo tem medo de você, mas eu amo você como ninguém amou. E agora o apóstolo Paulo, Deus muda a vida dele, Deus restaura a vida dele, Deus usa ele como nunca usou e nunca vai usar mais ninguém nessa terra, porque não existe ninguém com a capacidade do apóstolo Paulo. E ele escreve 1 Coríntios capítulo 13. Ele descreve o amor de Deus por mim e por você.
esse versículo, esse capítulo, ele não está falando do amor do Júnior para minha esposa. Esse capítulo 13, ele não fala do amor entre pessoas, mas ele fala do amor de Deus para pessoas. Porque você sabe que você é falho, o seu amor, ele ufana, você arde em ciúmes, você tropeça, mas Deus, ele não tropeça, ele não diminui o seu amor. Meu querido, deixa eu falar para você, o mesmo homem que matou pessoas foi o mesmo homem que depois falou: se eu não pregar o evangelho, ai de mim, se eu não anunciar as boas novas, ai de mim, porque eu sou falho, eu sou tão pequeno, eu sou o menor dos apóstolos. O que eu quero dizer para você, que a mesma luz que encontrou Paulo na sua escuridão, é a mesma luz que está encontrando você, vai despertar em você um chamado, você vai sair daqui queimando pela presença de Deus, você vai sair daqui, você vai pisar na depressão, você vai pisar na ansiedade, você vai destruir, você vai derrubar todos os montes, porque a luz do evangelho encontrou você, a luz de Jesus encontrou você. Ei, para você que está me ouvindo nas redes sociais, a luz de Jesus encontrou você, a luz de Jesus encontrou eu, e eu caí do cavalo, porque nós estávamos vivendo a nossa vida. O apóstolo Paulo estava entrando em uma viagem. Não foi assim com você? Você estava viajando na vida, você estava vivendo as suas vontades, você estava vivendo os teus desejos, você ia para os lugares que você queria, mas um dia a luz derrubou você, e você agora não consegue mais fazer o que você quer, porque a luz entrou em você, a luz te encontrou. E se você chegou aqui hoje nessa quarta-feira às 8 horas da noite, é porque você não se obedece mais, porque você obedece à direção da luz do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ah, eu amo! Ei, vamos contar nos dedos aonde você poderia estar hoje. Cinema, show, sei lá, você poderia ter em vários lugares, mas você decidiu, pela vontade e pela obediência do Espírito Santo, está aqui. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa: quão indomável é uma pessoa que Jesus não possa encontrar. Eu amo Jesus porque Jesus, ele compartilha o seu amor conosco de uma forma tão especial, seu Wilson. Nós erramos tanto na vida, gente. Eu cometo cada pecado, eu tomo tantos deslizes na vida, eu falo tanta coisa que não agrada ao coração de Deus. Nós falamos coisas tão pesadas, nós maltratamos as pessoas muitas vezes. Quantas vezes eu deixei de acreditar em alguém porque eu culpei ele de um grande pecado. Quantas vezes nós humilhamos alguém dizendo: esse aqui não vai ser nada, esse aqui vai ser um perdido, esse vai ser um drogado, esse vai ser um alcoólatra, esse vai ser um presidiário. Quantas vezes nós pisamos em pessoas falando isso? Mas enquanto nós falamos isso, Jesus está dizendo: você diz isso, mas eu sempre digo ao contrário. Eu vou levantar, eu vou erguer, eu vou mudar. Quantas vezes nós desacreditamos de alguém, e que depois Deus levanta esse alguém para se tornar um grande pregador na nossa vida. Esse é o apóstolo Paulo, o homem que ninguém acreditou que ele seria alguém, porque todo mundo fugia dele. Mas um dia, a mesma luz que encontrou você foi a mesma luz que encontrou aquele homem. Fique de pé no seu lugar.